Glória a Deus. Como vocês estão? Eu fiquei pensando, né? De quinta-feira para cá a gente já tem ouvido tantas coisas. Na verdade, quem é daqui dessa igreja, a gente está sempre ouvindo uma boa palavra, né? Mas a gente sabe que quando há uma direção de Deus para um evento, uma conferência, né, com uma temática como essa, ativando o sobrenatural, então, vamos dizer assim, a pegada ela vem com mais força, com mais intensidade. De quinta-feira para cá, aqueles que têm vindo todos os dias, ou quase todos os dias, têm percebido o que Deus tem feito. E eu não sei se você tem se apercebido, mas por mais que a gente veja as manifestações, Deus operando coisas grandiosas, mas existe um trabalhar do Espírito Santo que está acontecendo dentro de nós. Que muitas vezes as pessoas elas não veem isso, mas tem uma obra sendo feita dentro da minha vida e dentro da sua. Uma obra por dentro. Amém? Uma obra por dentro. E nessa manhã eu fui escalada para trazer a palavra. E amados, eu sempre falo para o Senhor: Senhor, a palavra é tua, o povo é teu. O Senhor sabe exatamente o que cada pessoa precisa ouvir. Aquelas que estão presentes, aquelas que estão na internet. E eu não quero falar de mim mesma, porque eu não fui chamada para a igreja local para dar palestra. Eu fui chamada para a igreja local para ser boca de Deus. Amém? Tem lugares que talvez eu vá, e já fui, para dar palestra. E terminando a conclusão do curso que a gente está fazendo, então, provavelmente, algumas palestras elas vão chegar para serem feitas. E eu vou, sem problema nenhum. Mas eu entendo, amados, é por isso que eu venho para cá com tanto temor e tremor. Porque eu não estou aqui para falar de mim mesma, eu não estou aqui para dar uma palestra. Eu estou aqui como boca de Deus para a sua vida. E se você considerar a palavra de Deus, a unção de Deus, nesse lugar, através de cada pessoa que passa por aqui, através da minha vida, eu quero te dizer que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Glória a Deus. Qual é o tema do nosso evento? Ativando o sobrenatural. E eu fui buscar, né? Quem me conhece sabe, eu gosto de ministrar ensinando. E no ensino a profecia, no ensino Deus ele vai estar te alcançando. Amém? E a palavra ativar, ativando o sobrenatural, a palavra ativar significa tornar-se ativo ou aumentar a atividade, impulsionar, acelerar, intensificar, estimular, acelerar, apressar, aumentar, reforçar, fortalecer, tonificar, avivar, aguçar, fomentar, instigar, incitar, exortar, mover, provocar, vigorizar, vivificar, despertar, espertar, ligar, acionar, tudo isso significa ativar. Agora imagina você pegar todas essas definições da palavra ativar e colocar o sobrenatural nisso aí. Amados, Deus está nos chamando nesse tempo para que nós venhamos a de fato ativarmos o sobrenatural. Acionarmos o sobrenatural. Eu te digo, quando nós nascemos de novo, aonde o Espírito de Deus ele passa a habitar? Em nós. O próprio Deus ele passou a habitar em nós. Mas muitas vezes a Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Agora muitas vezes a gente pode não estar usufruindo dessa presença, usufruindo desse poder, mas não significa que ele não esteja lá. Só que a gente precisa ativar. A gente precisa acionar. Porque está disponível. Diga assim comigo, está disponível. E a palavra sobrenatural significa sobre-humano, que não se consegue alcançar, atingir, detalhe, naturalmente. O que é sobrenatural não tem nenhuma relação com o natural. No aspecto de que as coisas elas vão acontecer
Porque se acontecer de forma natural, não é sobrenatural. O que é sobrenatural? Que vai além do natural. Sobre o natural. Que vai além do natural. Que vai além do comum. Agora eu gostei dessa definição de sobrenatural. Sobrenatural significa exageradamente grande. Eu vou repetir para você se acordar. Sobrenatural. Pode ir no dicionário que você vai ver isso. Sobrenatural significa exageradamente grande. Pois é exatamente assim que Deus quer que eu e você venhamos a andar. De forma sobrenatural, exageradamente grande. Aleluia. Sobrenatural, exageradamente grande. Aquilo que se expressa ou ocorre extraordinária e maravilhosamente. Isso é sobrenatural. Aquilo que se expressa. Então o sobrenatural tem que ser visto. Porque o sobrenatural é algo que se expressa. Tem que ser visto. Ah, eu tenho o poder de Deus dentro de mim. O poder que ressuscitou Jesus dentro do morto habita em mim. O próprio Deus, que é um Deus sobrenatural, todo-poderoso, habita em mim na pessoa do Espírito Santo. Sim, porque se não está sendo expresso de alguma forma, aleluia, a gente precisa ativar. Aleluia. Porque o sobrenatural é aquilo que se expressa ou ocorre extraordinária, vai além do ordinário. Algo que é extraordinário, vai além do ordinário, além, extraordinário e maravilhosamente. E Deus ele está nos chamando para ativar o sobrenatural. Ou seja, provocar, despertar, acelerar, vivificar o que vai além do natural. Aquilo que é extraordinário. Você está entendendo isso? Na definição da palavra ativar, tem lá provocar, tem lá despertar. Ou seja, está lá em nós, mas alguma coisa precisa ser feita. Sabe, amados, que muitas pessoas, elas vão no Senhor, elas partem para a glória, vão embora. Vão estar lá com o Senhor, mas elas nunca usufruíram do sobrenatural de Deus aqui na terra. Mas é porque não estava lá? Não, mas estava. Mas não foi ativado. E nessa manhã a gente vai aprender num texto básico que todos nós conhecemos, provavelmente. Através do exemplo de um homem, como ele ativou o sobrenatural e como ele desativou, porque é possível a gente ativar, e algo que pode ser ativado, provocado, acionado, pode também ser desligado, desativado, desconsiderado. Aleluia. Tem um professor do Rema chamado Saulo Stan, ele disse algo bem interessante, ele disse assim: o sobrenatural acontece quando o poder de Deus entra em ação, interferindo no curso natural das coisas. Eu vou repetir. Ele disse o seguinte: o sobrenatural, ele acontece quando o poder de Deus entra em ação. Amados, presta atenção uma coisa. O poder de Deus já é coisa grande. Agora imagine esse poder em ação. Aleluia. Pois isso é sobrenatural. O sobrenatural de Deus é exatamente isso. É quando o poder dele entra em ação, interferindo no curso natural das coisas. Interferindo no curso natural das coisas. Agora abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 14, versículo 22. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus orava, viu? Jesus orava com os seus discípulos, mas Jesus orava sozinho.
Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga assim comigo, o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. O sobrenatural, andando no sobrenatural. Jesus andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aqui a gente poderia pegar tantos ensinamentos. Vocês já ouviram aqui nessa igreja, quando eu já vi Beto pregando essa passagem, quando ele mostra que Jesus, ele disse para os discípulos, né, que ia passar para o outro lado. Então não havia necessidade deles terem medo, porque se Jesus disse que eles iriam passar por outro lado, independente do que estava acontecendo naquele mar, eles iriam passar. Vocês já ouviram essa ministração sobre Beto falando sobre isso? Mas não é sobre essa temática que o Senhor me inspirou para falar nessa manhã. O que me chamou a atenção é que Pedro precisou descer do barco. Aleluia. Aleluia. Pedro precisou descer do barco. A gente se pega muito, Pedro, ele afundou, né? Ele focou nas coisas externas, afundou e tal. Ele começou a andar pelo sobrenatural, mas aí depois ele afundou, foi para o natural. Mas essa palavra saltou ao meu coração, e eu sei que nós precisamos ouvir sobre isso. Porque para ativarmos o sobrenatural, a gente vai precisar sair desse barco. Para a gente andar sobre as águas, a gente vai precisar descer desse barco. Amados, eu não sei qual é o barco que você está. Eu quero te dizer nessa manhã, como boca de Deus, saia desse barco. Porque para você provar o sobrenatural, você tem que sair desse barco. Eu não sei se é o barco do conforto, eu não sei se é o barco da incredulidade, eu não sei se é o barco das suas emoções gritando, eu não sei se é o barco da doença, eu não sei se é o barco da miséria, eu não sei. Eu só sei que Deus está mandando te dizer nessa manhã: saia desse barco. Porque tem coisas, amados, para acontecer na sua vida. Deus, Ele quer você andando sobre as águas. Ele quer ver você andando sobre o sobrenatural. Agora ativa aí, saindo desse barco. Porque, amados, eu fiquei pensando, mesmo Jesus falando, se Pedro tivesse decidido ficar no barco, ia servir de alguma coisa? Jesus, vem Pedro, pode vir, vem Pedro. Quantas vezes o Espírito de Deus vai precisar falar com você, para você criar vergonha na cara e sair desse barco? Aleluia. Aleluia. Jesus falando, a palavra falando, o Espírito de Deus falando. Vem Pedro, vem. Aleluia. Aleluia. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Ele precisou descer do barco. O milagre, o sobrenatural para ele andar sobre as águas, estava disponível. E não é diferente, amados, com a minha vida e com a sua vida.
Está disponível. Diga assim comigo, está disponível. Mas eu preciso descer do barco. Fala, eu preciso descer do barco. O Espírito Santo está dizendo a você. Ele está dizendo a você agora, que barco é esse que você precisa sair? Aleluia. Ele está dizendo aí a você, qual é o barco que você precisa sair? Porque aqui, cada pessoa aqui tem áreas diferentes que precisam de ajuste. Cada um, inclusive eu. Mas o Senhor ministrou no meu coração e disse, filha, para se andar sobre o mar, para provar do sobrenatural, tem coisas que precisam ser deixadas. Tem coisas que não combina mais. Tem lugar que não combina mais você estar. Porque o barco é um lugar. Aleluia. O barco, amados, é um lugar. Sabe um lugar que você insiste ficar? E fica naquele lugar, e fica naquele lugar. Mas eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Mas eu quero que Deus se mova. Eu quero que as coisas aconteçam. E Jesus está dizendo, vem. Saia daí. Aleluia. E Pedro descendo do barco. Mas eu não consigo sair dessa partezinha do versículo. Eu não consigo. E Pedro descendo do barco. Isso vai ficar indelével dentro de você. E você vai sair hoje de manhã. Foi pregado sobre o quê? Para eu sair do barco. Pronto. Pensa num tema fácil. A ministração foi sobre o quê? Descer do barco. Pronto. Aleluia. Você sabe que vícios é um barco? Aleluia. Beber água, né? Porque quando... Aleluia. E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Você consegue perceber a vantagem de descer do barco? Preste atenção, quando você sai desse barco, quando você sai desse lugar, você, além de provar do sobrenatural, ainda vai se encontrar com Jesus. Porque os dois é um só, né? O sobrenatural e Jesus, eles andam juntos. É um só. Mas quando a gente sai desse barco, a gente prova do sobrenatural e ainda vai se encontrar com Jesus. Porque enquanto a gente está lá naquele barco, o que era que estava havendo no barco? O que era que estava havendo nesse barco? Enquanto Pedro estava nesse barco, o que era que estava havendo lá naquele barco? Diga assim comigo, medo. Nesse barco que Pedro estava havendo medo, porque o vento estava contrário. Eles estavam com tanto medo, que eles começaram a ver Jesus, mas achando que era um fantasma. Porque uma das coisas que faz com que a gente não venha a ver Deus operando, ou ver Jesus ao nosso encontro, é algo chamado distorção cognitiva. E Beto vai dizer, ela tinha que falar de negócio de psicologia. Porque ele pega no pé, meio de Thalita, diz, elas quando prega agora tem que falar. Pois é. Quando a gente fica no barco, a gente vê Jesus e pensa que é um fantasma. Distorce tudo. Né, Cleide? Distorce tudo. Jesus vindo, amados, e eles pensando que é um fantasma. Nesse barco, a distorção cognitiva. Nesse barco, você vê de forma distorcida. Você não vê o que de fato é. Tem algo, amados, na verdade tem alguém fora desse barco, que está disponível para alcançar a tua vida e a minha vida. Se chama Jesus. Ele está disponível lá. Mas a gente não consegue enxergar. Porque estamos lá naquele barco. Medo.
incredulidade, sem ânimo. Por que sem ânimo? Porque Jesus disse tendo bom ânimo. Não é? O barco do desânimo, pronto. Era assim que eles estavam. E Pedro decidiu, sabe de uma coisa? Eu vou sair desse lugar de desânimo. Eu vou sair desse lugar de medo. Eu vou sair desse lugar onde eu só consigo enxergar aquilo que meus olhos estão vendo, aquilo que estão me falando, ou o que eu estou sentindo. Eu vou sair desse barco, que aqui não é meu lugar não. Eu não quero isso aqui não. Eu não quero isso aqui não. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero o sobrenatural. Aqui eu não quero ficar. Aleluia. Mas sabe, amados, Pedro ele decide sair desse barco, ele se posiciona para andar andar sobre o sobrenatural. Ele ativa isso, vai ao encontro de Jesus, mas lá na frente a gente já sabe que ele começa a afundar, né? A gente já sabe disso, que ele começa a afundar. Isso me mostra que tem que haver constância. Saiu do barco, não é sai e volta, vai e volta, vai e volta, não. Saiu desse lugar, permanece fora. Se você saiu da incredulidade, se você saiu do mundo, se você saiu do vício, se você saiu do medo, se você saiu da mágoa, se você saiu do ressentimento, se você saiu de tudo aquilo que estava lhe prendendo naquele lugar, não volta para lá. Aleluia. Ah, Luciana, mas Pedro não voltou para lá. Mas ele ficou considerando o que estava trazendo dano, vamos dizer assim, para aquele barco. Porque ele começou a atentar para aquilo que estava afetando o barco. Quando ele estava no barco, aí ele começou a afundar. Porque as ondas, o vento, eles só se aquietaram quando Jesus entrou no barco com ele. Você leu isso? Esse movimento todinho de Pedro andando sobre as águas, de Jesus dizendo vem, e ele afundando, e Jesus estendeu a mão, e pronto, esse movimento todinho, as ondas estava tudo alta. No finalzinho que a gente leu diz, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então o vento estava contrário o tempo todo. Pedro no barco, Pedro fora do barco. Mas enquanto ele estava atentando para Jesus, ele não afundou. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, crie vergonha na cara. E saia do barco. Ai, Lucerna, eu vou ativar. Olha o evento ativando o sobrenatural. Eita, coisa tremenda. Eu quero o sobrenatural. Eu quero ativar o sobrenatural. Pois ative saindo do barco. Aleluia. Mas a gente está perdendo tempo de usufruir da vida que Jesus propôs para nós. Que é uma vida e vida em abundância. Porque a gente fica nesse barquinho. Aleluia. É o barco da mediocridade. E fica lá nesse barquinho, nessa zoninha de conforto, sabe? Aleluia. O Espírito Santo está mexendo aí dentro de você. Você sabe exatamente qual é o barco que você precisa sair. Você sabe de que lugar você precisa sair. Amém? Todos nós, amados, em algum momento da nossa vida, vamos estar numa condição que a gente precisa decidir. Ou a gente fica nesse lugar, ou a gente decide sair e considerar a palavra de Jesus dizendo vem. Amém? O que fez Pedro andar no sobrenatural? O que fez Pedro andar no sobrenatural? O que fez Pedro andar no sobrenatural? O que é que você me diz? O que foi que fez Pedro andar no sobrenatural? Aleluia. Eu vou perguntar novamente. O que fez Pedro andar no sobrenatural? Aleluia. Vamos voltar para o versículo? Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem.
Pedro, ele só desceu do barco porque teve um comando antes. E o Senhor, ele tem te dado comandos para você sair desse barco. Jesus disse, vem. E aí, ele desce do barco. E o que é que a gente pode começar a pensar e meditar, refletir sobre essas coisas? Que esse lugar que você tem se encontrado, que esse barco que você tem estado, você não vai conseguir sair, se não for através das instruções do Senhor mandando você vir. Você entende isso? Não é no seu esforço, não é na sua força, eu vou sair desse lugar, não é assim. É você entendendo, eu vou sair desse barco porque tem uma palavra me puxando. Tem uma palavra me tirando desse lugar. Tem uma, vamos dizer assim, tem uma corda jogada para mim. Você entende? Para que eu venha sair desse lugar. Porque, amados, quantas vezes a gente decidiu, ouvimos uma palavra, ou estávamos em oração, e o Senhor começa a tratar algumas coisas, e você diz, é verdade, eu preciso soltar isso, eu preciso isso, aquilo. Você fica bem consciente. E com pouco tempo, você se percebe nas mesmas coisas. Você tem vontade de mudar, mas sabe, amados, força de vontade não é suficiente para te permanecer. Para você permanecer no lugar que Deus quer que você esteja. A força de vontade, vamos dizer assim, é um empurrão. É algo que você deseja, mas não é tudo. A força de vontade tem que ser acompanhada pela fé, com as instruções daquilo que Deus falou para você. E você entender, não é no seu esforço, não é na sua força que você vai conseguir sair desse lugar. Mas é entendendo que há uma força, que há um poder disponível ali para você vir a sair. Compreende isso? É por isso que quando eu ensino a matéria o fruto do Espírito, né, eu falo assim, você já viu uma manga se espremendo na mangueira? A manga, ela não se esforça para sair da mangueira, porque é do natural dela. Então, tem coisas na nossa vida, por que a gente acha que é tão difícil sair desse lugar? Porque a gente está se segurando naquilo que está nos nossos pensamentos. A gente está ancorando a nossa vida naquilo que nós estamos passando, naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos pensando. Aí a gente ancora a nossa vida nisso aí. Aí quando a gente pensa em sair desse lugar, é muito difícil, Luciano. É muito difícil sair desse lugar. Mas por que está difícil? Porque está ancorando no que vê, no que pensa, no que sente, no que falam, no que deixam de falar, no que está vendo. Aí ancora nessas coisas. Aí realmente você se esforça e fica mais difícil. Mas quando você decide ancorar a sua vida em Deus, na palavra, você vai entender, tem uma graça te assistindo ali. Tem uma graça te assistindo ali. E você vai perceber que nem vai precisar colocar muita força. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Tem uma força que vem de forma externa para você sair do sobrenatural. A Bíblia diz que a força do vento, quando Pedro ele começou a reparar na força do vento, então ele desce do barco, começa a andar por sobre as águas, começa a andar no sobrenatural, só que ele repara na força do vento. E quando ele começa a reparar na força do vento, ele começa a ter medo. Aí desanda tudo. Porque aí a Bíblia diz que ele começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. Eu acho tão lindo Deus. Eu acho tão lindo o nosso Senhor, porque a gente, mesmo afundando, a gente mesmo desfalecendo na fé, Jesus está lá. Então nunca pense que você está sozinho. Porque Jesus, ele está lá. Começando a afundar, começando a submergir, ele gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendendo a mão, aleluia. Jesus, ele estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora eu acho poderoso. Porque Jesus, ele cuida, mas ao mesmo tempo ele vem e corrige. Ele diz, olha, é o seguinte, estou aqui, segura aqui na minha mão, você não vai afundar, você não vai ficar nesse lugar.
Você desceu do barco, você ouviu minha voz, você estava caminhando na minha palavra, caminhando na minha direção, você estava caminhando, e aí nesse caminho, nesse percurso, você começou a afundar, minha mão está aqui estendida, está aqui, vou te tirar desse lugar, agora faça o seguinte, vá andar em fé. Agora faça o seguinte, pare de duvidar. Minha mão está estendida para te socorrer, minha mão está estendida para te tirar desse lugar, mas para você se posicionar e não está andando mais em dúvida nem incredulidade, mas sim na fé. Algumas pessoas talvez não tenham compreendido, a gente que é do Ministério Verbo da Vida, vamos dizer assim, educado, ensinado por pastor Banda, a gente entendeu claramente, como, quando o Maneco ontem, ele instruiu, né, trouxe uma instrução na hora do culto, quando veio uma palavra profética e ele pediu para a irmã, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, e ele ensinou, ele deu uma aula ali sobre a operação dos dons na igreja local, né? E algumas pessoas talvez não tenham entendido, mas amados, onde existe a instrução, existe segurança. E em nenhum momento ele falou que a pessoa não estava falando pela boca de Deus, ela falou da boca de Deus, ela falou da parte de Deus. Só falou no momento errado. Por quê? Porque ele estava ensinando a palavra. O Espírito Santo estava se movendo ali através do ensino. Tanto é que quando ele voltou a dar continuidade ao que ele estava ensinando, eu não sei você, mas eu fiquei sem entender mais nada. Eu fiquei meio perdida. Então foi quando ele disse, o Espírito de Deus, ele não atrapalha ele mesmo. Mas às vezes, amados, é somente uma questão de instrução mesmo. Né? Não há, e algumas pessoas elas não compreendem, mas por que essa correção precisou ser publicamente? Porque a igreja local precisa ser ensinada como se mover nos dons. Amém? Porque não dá para ir um para um, olhar assim, assim, assim. Então fala de forma pública para todos saberem. E Jesus, ele chega, estende a mão, Jesus dá o suporte, Jesus apoia, mas Jesus dá uma corrigida. Você vê isso? Jesus dá uma corrigida e diz, olha, Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Eu fico pensando, quando uma pessoa, ela está andando por aquilo que ela está passando, quando ela está andando por aquilo que ela está vendo, como ela muda de opinião rápido. Porque os discípulos, no começo do versículo que eu li, os discípulos eles estavam como? Sem ânimo, com medo, não é isso? Eles estavam assim, os discípulos, achando que Jesus era um fantasma. Aí eles depois mudaram de opinião, mudaram de comportamento. Passaram a adorar ao Senhor e dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Olha como as pessoas elas mudam de opinião. Baseado nas circunstâncias. Então, porque Jesus subiu, porque o vento se aquietou, porque Pedro andou sobre o mar, aí eles ficaram de boa, acreditando que Deus estava ali no negócio, que Jesus estava operando grandiosamente lá, aí adoraram o Senhor e disseram, verdadeiramente és filhos de Deus. Mas, amados, Deus não nos chamou para andarmos nessa condição. De uma hora, considerarmos o Senhor como um filho de Deus, como o nosso Deus, como o Senhor das nossas vidas, e outra hora achar, acho que Deus não tem nada a ver com isso, não. Não, eu não acho que Jesus tem nada, não tem nada a ver, não. Você entende isso? Deus nos chama para sermos constantes. Então, o que fez Pedro andar no sobrenatural? Obediência. Obediência. Eu te digo, era fácil andar por sobre o mar? Você já tentou andar por sobre o mar? Eu já tentei, confesso. Eu disse, botei o pé assim, não era no mar não, era na lagoa, né? Aí eu disse, eu queria saber a sensação, né, de andar. Eu disse, pensou se acontecesse, começasse a botar o pé, mas andar por Beto está dizendo, mulher incrédula. Eu acho que eu não andei porque eu estava no barco, né?
Devia ter algum barco que eu estava lá naquele lugar e não conseguia andar. Mas Jesus não mandou eu ir. Né? Era eu que estava querendo andar sobre as águas. Então não tem que ser do seu jeito. Não tem que ser como você quer, do seu formato. Tem que ser pela direção de Deus. Eu botei o pé, mas não andei. Por que eu não andei? Porque Jesus não falou para eu andar. Ele não me chamou para eu andar. Então, era algo da minha vontade, do meu querer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente nasce de novo, a gente morre. E quem morre não tem mais vontade, não. Ah, mas eu queria isso. Ah, mas eu queria, pois deixa de querer. Porque a gente já morreu em Cristo. Aleluia. E morto não tem vontade nenhuma. Amém? Pedro andou sobre o natural. Andou no sobrenatural, né? Andou sobre as águas porque ele obedeceu. Obedeceu. Aleluia. Como é que se ativa o sobrenatural? Como é que Pedro andou sobre as águas? O que fez Pedro andar sobre as águas? Primeiro, ele desceu do barco. Ele saiu daquele mundinho que ele estava vivendo. Ele saiu daquele lugar que estava de alguma forma impedindo dele usufruir do sobrenatural. Então, Pedro, ele desce do barco, primeira coisa. Ele ativou o sobrenatural descendo do barco. A segunda coisa, ele obedeceu à instrução de Jesus. Obediência, obediência. Obediência vai fazer com que você venha andar no sobrenatural. Obedecer o que, Lucerna? A palavra. A palavra. E o que é que a palavra diz? Lê a Bíblia. Na área, amados, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo que nós precisamos, em qualquer área que for. Não dá dízimo, não oferta, amados, é desobediência. Aí quer o sobrenatural, não vai ter. Não adianta, amados. É ruim, sabe, quando você é esposa do pastor e você tem que citar, por exemplo, dízimo e oferta. Porque as más línguas, né, que não estão aqui, mas talvez estejam na internet, vai dizer, está falando isso porque quer dinheiro. Quem nos conhece sabe que a gente não precisa disso. Aleluia. Mas a igreja precisa. A igreja precisa. Ah, mas eu oro pela igreja, mas quem paga a energia não é a tua oração. Quem paga a energia é o dinheiro chegando para pagar. Aleluia. Mas eu oro para a igreja estar sempre limpinha. Mas o que faz a igreja estar sempre limpinha é ter o dinheiro para comprar o material de limpeza. Pagar a pessoa que faz a limpeza. Não é não? É. Tá aí. Pedro Paulo, nós convidamos ele para trabalhar aqui na igreja. Quantos anos, Pedro Paulo, tu tinha? Não, tu tinha, quando começou a trabalhar aqui na igreja? Tu tem 12? Sim, tu tinha, que assinou tua carteira? Tu tinha quanto? 50? 46. Nunca tinha tido a carteira dele assinada. Aí. Mas você sabe que para assinar carteira e para pagar uma pessoa que tem carteira assinada e tudo aquilo que é exigido, precisa de dinheiro? Aleluia. Aleluia. Então vamos obedecer. E fique tranquilo que a gente não olha o extrato da conta para saber se você deposita, se você dá o dízimo ou não. Fique tranquilo que a gente não faz isso não. Amém? A gente nem sabe. A gente nem abre o extrato para olhar quem dá e quem não dá. Amém. Nem colocamos o envelope para você assinar seu nome e marcar se você é dizimista ou ofertante. Porque a gente entende que os filhos de Deus, eles andam obedecendo a palavra. Amém? Então a gente ensina a palavra. A palavra fala obedece, então obedece. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Aleluia. Então o que fez Pedro andar no sobrenatural? Ele desce do barco e ele obedece
aquilo que Jesus fala. Não é fácil, né? Como eu estava falando, não é fácil andar sobre as águas. Eu até tentei e não consegui. E sabe, amados, muitas vezes obedecer não vai ser tão fácil. Às vezes você vai ser contra aquilo que você quer, o que você pensa, o que você acha. Mas é segurança. É segurança para as nossas vidas obedecermos. É melhor obedecer do que sacrificar. Amados, na obediência você vai usufruir de algo que Rivotril nenhum consegue te dar. Que é algo chamado paz. É você deitar sua cabeça num travesseiro e saber, em tudo aquilo que o Senhor tem me pedido, em tudo aquilo que o Senhor tem me orientado, eu estou fazendo aquilo que Ele me pede. Não tem coisa melhor, amados, do que você se deitar e ter sua consciência tranquila. Eu estou obedecendo às instruções do meu Pai. O que foi que Giaco me ministrou na quinta-feira, no primeiro dia aqui do evento? O segredo está na instrução. Olha como Deus ele é lindo. Ele abre e Ele vai fechando com as mesmas instruções. O segredo está na instrução. E eu posso continuar a frase e dizer, e obedecida. Porque se Deus ele nos dá a instrução, se a gente já sabe o que Ele nos instrui, o que é que Ele está nos pedindo, está nos orientando, e a gente não obedece, não vai deixar de ser uma instrução. Beto, ele algumas vezes, ele participa de... Como é o nome, Beto? De treinamento, de tiro. Né? E ele, às vezes ele faz o vídeo, manda para mim, estou aqui no treinamento. E ele, antes de ir para a prática, ele tem as aulas teóricas. Aí ele manda a foto para mim também. Estou aqui na aula teórica. Tem hora que eu digo, homem, pelo amor de Deus. Tem hora que eu digo, estou aqui atendendo um acidente, está o homem lá no chão. Eu digo, não manda isso para mim não. Tudo bem que o marido é para compartilhar as coisas com a esposa, mas precisa dos detalhes, né? Vou nem dizer uma foto que ele já mandou para mim, vou dizer não. Digo, não precisa não, digo nada. Digo nada. Estás aonde, Beto? Estou aqui no banheiro. Eu digo, não, pelo amor de Deus. Mandou as fotos só, não pediu para eu dizer? Mandou a foto só dos pés. Eu digo, oxi. Não, Beto. Pelo amor de Deus. Vocês estão pensando, né, assim? Você já sabe o que é que ele está fazendo. Mas aí ele estava lá nesse treinamento, aí recebe toda a instrução, né, a parte teórica. Aí vai para a prática. Eu digo, se ele recebeu, ele e os colegas lá, eles receberem as instruções lá, e eles não praticarem, não vai sair da teoria. Então o segredo está na instrução praticada. Né? O segredo está na instrução quando a gente pratica ela. Deus está me instruindo a isso, aquilo outro. Está fazendo? Não, então eu vou começar a fazer. Aleluia. Agora é possível andar no natural. Isso daria uma outra pregação. Pedro, ele andou no natural. Começou a afundar. Quando ele reparou na força do vento. Aí chegou o medo. Ele começa a afundar. Ele começou a tirar os olhos de Jesus. Quer ativar o sobrenatural na tua vida? Não tira teus olhos de Jesus. Não tira teus olhos da palavra. Pedro começou a afundar, começou a entrar no natural, porque ele tirou os olhos de Jesus, da palavra. Desde muito cedo, quando a gente se converteu, na igreja a gente passou algumas decepções, tivemos algumas chateações, quem nunca, né? E aí, a gente em casa, bem decepcionado, bem frustrado, e o diabo ele faz isso mesmo, e ele disse... Beto disse, Lucerna, o Senhor tratou no meu coração que está escrito, eu quero que você vá lá. Está escrito lá em Hebreus. Aleluia. Capítulo 12, versículo 1 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que se corre com perseverança? O versículo diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando você continua e vai no finalzinho do versículo 3, diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Por que é que a gente desmaia na alma, nas emoções? Porque a gente tirou os olhos de Jesus. A gente deixou de considerar Jesus. E Pedro, ele começou a fazer isso, ele começou a afundar. Olhando firmemente, sabe que Paulo, lá em Efésios, ele ora para a igreja, para que os olhos espirituais da igreja, eles fossem iluminados. Eu fiquei pensando, por que é que Paulo orou para os olhos do povo que era tudo crente? Para os olhos espirituais eles serem iluminados. Porque é possível, em algum momento da nossa vida, nossos olhos ficarem escuros, em trevas. Turvo. Aí Paulo disse, olha, eu vou orar para que, Senhor, abre os olhos espirituais deles, ilumina os olhos espirituais deles, para que eles enxerguem, para que eles entendam qual é o seu chamamento, a riqueza da sua herança nos santos. Porque em algum momento, talvez, uma dessas pessoas lá da igreja, elas estavam com os olhos turvos, não estavam iluminados. E provavelmente iria acontecer o que está relatado em Hebreus, eles iam começar a desfalecer na alma. Então o Senhor nos chama para olharmos firmemente para Ele, autor e consumador da fé. Ou seja, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador. Ou seja, Ele é aquele que deve reger a nossa vida. Ele é o autor, Ele é o início, Ele é o meio e Ele é o fim. Deve ser autor e consumador da nossa fé, Jesus. E considerar atentamente. Então é possível a gente considerar e não de forma atenta. E se a gente não considera de forma atenta, a gente pode vir a submergir, pode vir a afundar. Então, nessa manhã, eu creio que o Senhor ele trouxe algumas instruções para a gente ativar o sobrenatural. Eu poderia te mostrar mais coisas em como desativar o sobrenatural. Uma delas é a desobediência, não olhar para Jesus, mas olhar. E Beto, volta na história, e Beto falou, Lucerna, o Senhor trouxe essa palavra para o meu coração, para o nosso coração, para a gente se blindar. E a partir de hoje, os nossos olhos vão estar somente fitos em Jesus. A gente vai continuar servindo a igreja local. A gente vai continuar desenvolvendo relacionamento. A gente vai continuar cumprindo aquilo que Deus nos chamou. Mas sempre olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E de lá para cá, já tivemos outras decepções, outras frustrações e um monte de coisa aí. Mas a gente não desfaleceu na nossa alma. Nem vamos desfalecer. Por quê? Porque nós decidimos olhar firmemente para Jesus. Sabe por quê? Porque no final da história, só vai ser eu e Ele.